Agora, com o fim da servidão de Jacó em Padã-Arã e seu retorno para casa, a tipologia continua com Israel indo para o Egito. O fato de a Bíblia revelar suas tremendas verdades de diversas maneiras, em números, símbolos e figuras, parábolas e alegorias, sonhos e visões, tipos e providências, é ainda mais plenamente reconhecido na experiência singular da entrada do antigo Israel no Egito. Nela, todo estudioso da Bíblia percebe não mera coincidência, mas um desígnio proposital orquestrado pela mão onipotente da providência. De fato, o próprio José, personagem principal desse grande drama, assim o afirma. Deus me enviou adiante de vocês, declara ele, para preservar vidas. Gênesis capítulo 45, verso 5. Reconhecendo isso, Paulo, inspirado pela palavra, adverte que todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Quão supremamente importante, então, é que exploremos, compreendamos e valorizemos completamente esses maravilhosos exemplos que Deus preparou para o nosso bem-estar. Começando com a experiência de Jacó, vemos circunstâncias providenciais moldando sua vida desde o início, predispondo-o a amar José mais do que seus outros filhos. Gênesis, capítulo 37, versos de 2 a 11. A causa imediata do ciúme deles e do sequestro do rapaz. Assim, anos antes de sua partida de Canaã para o Egito, Deus, em sua providência, enviou José, como ele mesmo reconheceu mais tarde, para preparar o caminho. Então, ao trazer os 7 anos de fartura, seguidos pelos 7 anos de fome em toda a terra, o Todo-Poderoso moldou ainda mais as circunstâncias para levar toda a casa de Israel ao Egito. E lá foram eles, posteriormente, reduzidos à escravidão, o que lhes custou sofrimentos indizíveis e assassinato de um grande número de seus filhos homens. Desde a venda de José como escravo até o assassinato dos primogênitos no Egito, que triste sequência de vicissitudes! E elas foram escritas para nossa advertência, para nós que vivemos nos últimos dias. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Em sua insondável sabedoria, Deus permitiu que os filhos de Jacó trilhassem um caminho mais difícil, para que se tornasse um tipo, um exemplo, uma lição salvadora no dia em que ele estender a sua mão pela segunda vez para resgatar o restante do seu povo, que ainda restará da Assíria, do Egito, de Patros, de Cuxe, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. Isaías, capítulo 11, verso 11. Sobre nós, então, recai a responsabilidade de, com sobriedade, sabedoria e fidelidade, fazer de suas derrotas os degraus para a vitória. É realmente maravilhoso saber que nosso caminho foi traçado séculos antes. Como parte integrante desses exemplos, mestres
o Criador deles promoveu José ao trono do Egito, permitindo-lhe predizer os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Assim, Deus alimentou o mundo antigo com milho, assim como alimenta o mundo moderno com a verdade. E aconteceu que Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas e de carne gorda, e pastavam num prado. E eis que atrás delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, e pararam junto às outras vacas na margem do rio. E as vacas magras e de má aparência devoraram as 7 vacas gordas e de boa aparência. Então Faraó acordou. E aconteceu que pela manhã o seu espírito se perturbou e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o seu sonho. Mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então Faraó mandou chamar José e o trouxeram às pressas da prisão. E Faraó disse a José: tive um sonho e não há quem o interprete, e ouvi dizerem de ti que seus discernimentos para interpretar sonhos. Então Faraó contou o sonho a José. José disse a Faraó: Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 vacas magras e feias que vieram depois delas são 7 anos. Eis que virão 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois será mais severa, muito mais severa. E Faraó disse: vê, eu te constituí sobre toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância, e ele recolheu todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e o armazenou nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele o armazenou nelas. E José recolheu trigo como a areia do mar, em grande quantidade, até que deixou de contá-lo, porque era incontável. Gênesis, capítulo 41, verso de 1 a 49. Qual é o significado espiritual desta lição prática? Simplesmente este: visto que nas Escrituras o número 7 invariavelmente significa a completude da categoria representada, os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome apontam necessariamente para 2 períodos de tempo sucessivos e completos. A primeira deve produzir milagrosamente em grande abundância, não apenas para o tempo presente, mas também para o tempo futuro, e a segunda deve produzir milagrosamente muito pouco ou nada. E o que mais poderia representar no campo do simbolismo o milho armazenado, senão alimento espiritual, a palavra de Deus guardada na Bíblia? Salmos 78, verso 24. Assim, o exemplo demonstra que os 66 livros da Bíblia são os depósitos da verdade de Deus e que foram preenchidos com o alimento que nutre a alma durante o período dos profetas,
o período antitípico de abundância, para sustentar a vida espiritual, tanto naquela época quanto no período subsequente, o período do Evangelho, o período antitípico de escassez. Portanto, a verdade armazenada que deve sustentar cada geração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são os escritos dos profetas, desdobrados como revelações oportunas ao longo do período do Evangelho. E essa é, como todo estudante da Bíblia sabe, a realidade. Claramente, a grande lição tipológica é que ao longo dos anos que se seguiram à escrita da Bíblia, nos quais não houve alimento espiritual adicional, este teve necessariamente de ser adquirido no antigo depósito, o grande depósito de Jeová, a Bíblia, e ainda deve ser adquirido nela, agora, como então, somente por meio de seus distribuidores designados, seus intérpretes inspirados. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, convida agora o Espírito. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, verso 1. O tipo demonstra inequivocamente que, assim como nos dias de José, ninguém podia se servir do trigo, mas obtê-lo somente por meio dos servos designados por José, também em nossos dias, o único que provê alimento no tempo certo é o Salvador, por meio de seus servos designados. Somente por meio deles ele revela, interpreta e distribui a verdade oportuna. Assim, embora estejamos agora nos anos antitípicos de fome, no período da revelação indireta do céu, não haverá falta de alimento da verdade presente. Há o suficiente armazenado na Bíblia para nos sustentar durante os anos de fome, se tão somente fizermos nosso pedido aos distribuidores por eles designados. Esta é a lição mais significativa, mais urgente e mais necessária ensinada neste exemplo providencial para o povo de Deus. O fato de o trigo ser uma figura da palavra do Criador e os celeiros serem figuras dos livros da Bíblia, automaticamente faz de José um tipo de Cristo, que controla as Escrituras e que somente ele distribui a verdade àqueles que pagam o preço, que renunciam às suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Parábolas de Jesus, página 330. Profetas e Reis, página 97. Assim, da mesma forma que José reinou como corregente com Faraó, Cristo reina como corregente com Deus. E assim como José, o salvador físico do mundo, armazenou o trigo nos celeiros do Egito, Cristo, o salvador espiritual do mundo, armazenou a verdade nos livros da Bíblia. Portanto, a honra que Faraó concedeu a José prenunciou a honra que o mestre tipologista concedeu a Cristo. Tendo preparado o caminho, José mandou chamar seu pai, seus irmãos e suas famílias. E Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel nas visões da noite e disse:
Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito. E Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. Na melhor parte da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. E José sustentou seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão, segundo as suas famílias. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e ali possuíam bens, cresciam e multiplicavam-se grandemente. Gênesis capítulo 46, verso de 1 a 3, capítulo 47, versos 5, 6, 12 e 27. A terra de Gósen, que Deus destinou José a dar a Israel durante sua ausência da pátria, era a melhor de toda a terra do Egito. Ali, em meio a um ambiente magnífico e outras circunstâncias favoráveis, José providenciou tudo o que eles precisavam. Gênesis, capítulo 45, verso 10. Assim, nos anos antitípicos de fome, na dispensação do Evangelho, Cristo deve ter, como mostra a figura, providenciado para a sua igreja a melhor terra disponível durante a sua peregrinação antitípica entre as nações gentias, o deserto. Apocalipse, capítulo 12, verso 6. Ali, no antitípico Gósen, ela foi alimentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Além disso, como Jacó e sua posteridade, os progenitores das 12 tribos de Israel entraram na terra de Gósen, não no início dos anos de fome, mas sim no segundo ano. Isso demonstra novamente que seu equivalente não deve ser procurado no início da era cristã, mas posteriormente. Além disso, descobrimos que o ancião White, cujo nome próprio, Tiago, James em inglês, significa o mesmo que Jacó, foi o patriarca que organizou a sua posteridade, convertidos e associados, os pais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os progenitores espirituais das 12 tribos antitípicas, os 144.000, na terra antitípica de Gósen, longe da terra prometida. E o fato de Faraó manter José à sua direita, no trono do Egito, assim como Deus mantém Cristo à sua direita no trono do universo, identifica Faraó como um tipo de Deus. Mas, com o passar do tempo, esse Faraó, benevolente e compassivo, faleceu. E em seu lugar surgiu um Faraó odioso e cruel, que decidiu exterminar os hebreus, removendo-os.